Olá, meus caros literatos! Aqui quem fala é o mestre da literatura e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse aqui é o primeiro vídeo que eu pretendo postar aqui no YouTube. Sim, vocês não viram errado, literatos, esse é o apelido carinhoso que eu quero entregar para vocês. Vários youtubers por aí sempre entregam um apelido carinhoso para os inscritos, eu decidi escolher esse. E como meu primeiro vídeo aqui no canal, voltado exclusivamente para a literatura brasileira e, enfim, qualquer literatura mundo afora de qualquer país, nada mais justo que começar com Paraíso Perdido, sim, o famoso poema épico inglês. Um doce, talvez, não porque o maior poema da literatura inglesa, eu acho que não é nenhum absurdo eu falar isso, escrito pelo famoso poeta inglês John Milton. É considerado um dos maiores poemas da história da literatura ocidental, está ao lado de Ilíada, Odisseia, ambas de Homero, a Divina Comédia, Eneida de Virgílio, enfim, está dentro desse patamar e acho que falar desse poema, já no meu primeiro vídeo do canal, acho que está já de bom tamanho. Esse é um quadro que eu vou chamar de análise literária, porque é o seguinte, eu pretendo fazer uma análise a fundo de uma obra. Teremos outros, futuramente, vídeos com outras obras literárias muito importantes. Eu vou fazer uma análise muito profunda, várias reflexões, tentar estudar as mensagens que o autor passou, que nós podemos refletir sobre ela. Não só isso, não falarei apenas do livro, também vou falar do autor, afinal de contas estão entrelaçados os dois. É necessário nós entendermos qual era o pensamento do autor, o que ele quis transmitir na obra e também, obviamente, o contexto que ele viveu, porque, gente, não adianta, o contexto, a época que ele viveu, tudo isso, a pessoa e a época influencia na construção da obra, está tudo muito bem entrelaçado e futuramente pretendo falar não só da obra, mas antes também do autor e a época que ele viveu, para deixar tudo muito bem claro, para entendermos a fundo a obra. E nada mais justo que começarmos onde? Sobre o autor, John Milton, o famoso poeta inglês do século XVII. Ele é considerado o segundo maior nome da literatura inglesa no século XVI, perdendo obviamente por aquele que é o maior nome, não só no século XVI inglês, mas em geral da literatura inglesa, o famoso William Shakespeare, conhecido internacionalmente. John Milton, o que acontece? Ele foi contemporâneo do William Shakespeare. A questão é que ele era criança, tá? Ele nasceu bem no finalzinho ali do século XVI. Por isso que ele é considerado o segundo maior nome, entendeu? Do século XVI. Porque ainda William Shakespeare estava vivo. Shakespeare logo viria a falecer. Então, o que acontece? John Milton ainda, obviamente, continuou vivendo, mas realmente o Milton viveu de fato o século XVII. Viveu um período que já vamos ver muito turbulento na Inglaterra, né? William Shakespeare já veio a falecer, Milton continuou e é por isso que ele é considerado o maior nome daí sim do século XVII da literatura inglesa como um todo. E como vocês podem ver aqui, ficou famoso por escrever. Ele escreveu outras obras, mas Paraíso Perdido é basicamente seu grande nome, a sua grande obra literária. E aqui é um detalhe interessante, quero falar para vocês sobre a Inglaterra. O que nos vem à cabeça quando nós falamos de Inglaterra, né? A grande Inglaterra, óbvio, a grande Inglaterra atual. Vocês podem ver nas imagens aqui, uma das maiores potências econômicas do mundo, um país ótimo para fazer negócios. Muitos investidores vão para lá, investem, abrem empresas. Não está errado. É um país de altíssimo IDH. Não está errado. Realmente muitas pessoas migram para esse país e querem melhores qualidades de vida. Principalmente pessoas que vêm de países muito carentes e com altíssimas dificuldades e IDHs muito baixos. É um país politicamente estável, também não está errado. Tem nenhuma instabilidade política no país. Mas nem sempre foi assim. Ela já passou por problemas políticos bem críticos. É interessante que o John Milton veio justamente esse período muito turbulento. Não pense que a Inglaterra era, como você pode ver na imagem de fundo, um país pobretão e todo acabado. Não, gente, literatos, a Inglaterra já estava em ascensão nessa época. Ela estava crescendo bem devagar aos pouquinhos. Ela já estava, antes mesmo por turbulento, estava começando a crescer. Já estava se tornando uma grande potência na época, junto com outros países, como Portugal e Espanha, por exemplo.
Mas o que acontece? Ela teve que passar por essa época bem complicada para que daí sim, após esse período que o Milton obviamente viveu, que ela começasse a se estabilizar e futuramente se tornar o maior império que a humanidade já viu séculos depois de Milton, o famoso Império Britânico, com várias colônias espalhadas pelo mundo. Aqui deixei algumas imagens para vocês verem, como a Nova Zelândia, nós temos a famosa Austrália, país de alto IDH, o Canadá também foi uma colônia inglesa. Vocês podem ver ali em cima a bandeira da Índia, sim, que inclusive se tornou a grande colônia deles, né? A joia da coroa britânica. E também deixei ali Hong Kong, que se tornou uma cidade bem desenvolvida por causa dos ingleses. E isso causava inveja para muitos países colonizadores, muitos que não têm esse império vasto que a Inglaterra teve e não conseguiram ter. Mas, para nós sabermos como essa nação que se tornou um grande império, e mesmo após o império, né, acabou o Império Britânico, já não existe mais, mas independente disso, a Inglaterra continua sendo uma grande nação rica, próspera, boa para os negócios, muito bom de viver, com alto IDH. Nós precisamos recuar uns séculos do passado para nós podermos entender que período foi esse tão importante para que a Inglaterra se tornasse a Inglaterra de hoje. O ano é 1608, Idade Moderna. É neste ano que o famoso poeta inglês viria a nascer. Para nós começarmos a entender como essa turbulência na Inglaterra viria a começar, primeiramente, a Inglaterra era uma monarquia absolutista, do nome absoluto, ou seja, o rei tinha todos os poderes. Não é que tem hoje, em plena democracia, que nós temos 3 poderes: executivo, legislativo, judiciário. Nada disso. Nesta época, os reis ingleses comandavam o país como se fossem divindades mesmo inquestionáveis. Eles criavam as leis, executavam elas e também cumpriam a lei. Tudo ao mesmo tempo. Porém, um evento mudaria tudo. Como vocês podem ver, Martinho Lutero e a Reforma Protestante. O que acontece? Lá na Alemanha, o famoso Martinho Lutero, revoltado contra a corrupção na Igreja Católica, por ele ter aberto a boca dele, né? A Igreja Católica não gostou muito e decidiu perseguir ele. E após alguns momentos e eventos, surgiu a Reforma, como disse anteriormente. Seus ideais contra a Igreja Católica, mudando muitas regras, muitas leis, e os seus ideais começaram a se espalhar pela Europa. E é claro que as terras inglesas não ficariam de fora. E vale ressaltar, inclusive, que John Milton tornaria-se um destes protestantes. O que acontece? Em resumo, a igreja se dividiu em 2. Nós tivemos os católicos, obviamente, e assim os protestantes. E é óbvio que os católicos não gostaram nem um pouquinho disso. E começaram o quê? As perseguições. Pois é, eles decidiram perseguir os protestantes. E é claro que muitos podem estar pensando nesse momento: então os católicos, eles simplesmente eram os malvadinhos perseguidores e os protestantes os bonzinhos perseguidos, certo? Não, desculpa, literatos, nem um pouquinho disso. Haviam perseguições dos dois lados, ambos se odiavam. Católicos perseguiam protestantes e protestantes perseguiam católicos. Enfim, era uma confusão, um problema enorme. Eles não se entendiam.
É verdade que hoje em dia eles se encontram, eles batem papo muitas vezes, podem até tomar um cafezinho quente ali num domingo à tarde. Mas não foi assim nesta época, século passado. Eles simplesmente apenas sabiam conversar na brutalidade, no soco, queimando vivo, enfim. Era desse jeito que eles conversavam e interagiam. O problema é que isto chegou na família real. Em alguns países, a família real acabava sendo formada por apenas uma religião, então não causava muito problema. Mas na Inglaterra foi diferente. Lá nós tínhamos membros da família real que eram protestantes e outros que eram católicos. E isso começou a gerar um probleminha. Na verdade, começou a gerar um problemão. E que problemão era esse? Bem, quando um rei protestante assumia, ele começava a perseguir os católicos. E quando esse rei protestante vinha a falecer, um rei católico assumia o lugar. E o que ele fazia? Perseguia os protestantes. E quando esse rei católico vinha a falecer, um protestante assumia. E o que ele fazia? Exatamente, perseguia os católicos e assim sucessivamente. É claro que talvez de uma taxa ali de mais ou menos... Estamos falando de reis absolutistas, não tem democracia, não troca de líder, então eles podem durar ali de 30, 40 anos e não causa certo problema. Olha só, numas variações aí de décadas, né, de um rei para outro, ainda falecer para assumir o seu herdeiro ou algum membro próximo da família com esse direito, até que talvez não incomodaria tanto. O problema é que na Inglaterra os reis estavam morrendo precocemente, era muito rápido, então acontecia... Um rei protestante ficava só um tempinho, perseguindo católicos, morria. Lá o rei católico viria a assumir e começava a caçar os protestantes. Esse rei católico morria, parava as perseguições contra os protestantes. Por quê? Porque um protestante assumia e começava a perseguir os católicos. E era assim, sucessivamente, nessas trocas muito rápidas, e a Inglaterra está virando uma completa bagunça com essas perseguições e trocas constantes de reis com religiões diferentes. Está virando um problemão, o país está ficando cada vez mais instável com isso. E é óbvio que, um momento, um grupo começou a se irritar muito com isso. A paciência foi se esgotando aos poucos, até que um momento ela basicamente explodiu de vez, e foi no momento quando o rei Carlos I, este católico, assumiu o cargo. E o que ele fez? Começou a perseguir protestantes, obviamente, né? Ele não ia ser diferente. Você achou que ele ia ser diferente dos outros católicos? Não, gente, nem um pouquinho. Ele começou a perseguir protestantes. E neste momento, um grupo de protestantes começaram a se juntar para se prepararem para uma rebelião. Vale ressaltar, com essa instabilidade total na Inglaterra, que alguns grupos de protestantes, com essa instabilidade toda, essa perseguição tão violenta, eles decidiram fazer o quê? Fugir para o Novo Mundo, as Américas, mais especificamente a América do Norte. E lá começaram a fundar colônias, que logo se tornariam as futuras o quê? 13 colônias, que vocês podem ver que estão ali marcadas no mapa, né? Essas colônias estavam se formando na costa leste, que se tornariam quem? Sim, a atual potência global. Eles estavam formando o país que futuramente se tornaria a maior economia do mundo. Esses protestantes, chamados de puritanos na Inglaterra, fugindo para o Novo Mundo, estavam formando o país que hoje teria o maior número de ogivas nucleares do mundo. Sim, estamos falando dos Estados Unidos da América. Pois é, eles formou através de quem? Destes puritanos. É por isso que os Estados Unidos, inclusive, é um país protestante. Está aí a explicação. Porque o que acontece? A maior parte dessas pessoas que foram para os Estados Unidos eram protestantes. E o que acontecia? Enquanto grupos de protestantes estavam fugindo lá para os Estados Unidos, né, que ainda não tinha isso, mas futuramente seria, alguns grupos estavam fugindo como uns bons cruzados para suas tocas. Por quê? Meus escravos literários, como vocês podem ver,
um outro grupo estava se preparando para a guerra. E quando uma guerra vai acontecer, é óbvio que as pessoas começam a fugir, né? Amedrontados, obviamente. Afinal de contas, guerra, conflito, ninguém quer morrer, ninguém quer ficar no meio de fogo cruzado. Então é isso, uns fugiam para a América do Norte, outros fugiam para suas casas, e este grupo que estava se formando, moldado por esses protestantes contra o rei. Então, após eles reunidos, o exército preparado e o rei sabendo disso, também se preparando, daria início a um evento famoso e muito importante na Inglaterra: a Guerra Civil Inglesa. A Inglaterra teve outras guerras, mas esta aqui especificamente da Idade Moderna, de 1142 até 1651. Formaram-se dois lados. E de um lado, nós tínhamos quem? O rei Carlos I, junto da nobreza e seus cavaleiros, estes lutando pela prevalência do catolicismo, enquanto do outro lado nós tínhamos quem? Os protestantes, formados em sua maioria por burgueses. Sim, os burgueses que formariam os futuros, basicamente, empresários de hoje. E aí estavam eles formando este exército, e o seu líder era quem? Oliver Cromwell. E assim aconteceu o quê? Bem, gente, basicamente o que acontece em qualquer guerra, né? Exércitos armados até os dentes, escudos erguidos, espadas sacadas das bainhas, se degladiando o tempo inteiro, furiosos, um querendo acabar com a raça do outro, fileiras de exércitos formadas com suas lanças, cidades pegando fogo pra tudo quanto é lado. E também o que mais? Vamos ver. Também nós temos o que? Bem, vamos podem ver a imagem, decapitações. Aí o cavaleiro louco, assim, preparado para arrancar a cabeça do outro. Enfim, vocês entenderam, né? Tudo que se espera de uma guerra. E após esse longo conflito aí, desses 9 anos, nós temos um vencedor. E foi quem? Oliver Cromwell. Sim, os puritanos vencem a guerra, os protestantes são os vitoriosos, os católicos são os derrotados. E Oliver Cromwell se torna o chefe de Estado e fatalmente também o chefe de governo. E qual foi a primeira ação dele? Bem, é óbvio que ele executou o rei Carlos I, né? Óbvio. Nessa época, se havia uma guerra, obviamente que o líder perdedor acaba se dando mal de algum jeito. Nesse caso foi perdendo a cabeça, enquanto Oliver estava ali soberano como novo líder da Inglaterra. E vale ressaltar algo importante, hein? A República Inglesa foi declarada. Sim, o que aconteceu? Como a Inglaterra estava uma bagunça, e ocasionalmente o problema estava vindo da monarquia, como vocês sabem, muitos ingleses começaram a desconfiar da monarquia. Eles começaram a achar que a monarquia era um modelo ruim, ultrapassado, e começaram a enxergar na república como a salvação da nação. Começaram a achar que a república é que levaria a Inglaterra para o futuro. E a monarquia era o quê? Algo ultrapassado. E o interessante de tudo é que o Milton era o quê? Um republicano. E obviamente que ele era um grande aliado de Oliver Cromwell. Inclusive o John Milton, ele virou uma espécie de garoto propaganda da república. Ele ficava inclusive, ele não participou da guerra assim das linhas de frente, mas ele ficava panfleteando nas ruas sobre a República. Ele acreditava que somente a República tornaria a Inglaterra gigante, que somente ela levaria a Inglaterra à prosperidade. Ele panfleteou bastante, fez muita propaganda da República. Então chegamos ao momento quando o Oliver assume o governo. E o que acontece? Bem, meus caros literatos, quando ele assumiu, muitos do parlamento inglês, sim, o famoso parlamento de hoje, só que na época ele tinha bem menos poder. Mas é o seguinte,
Na época do rei, basicamente o parlamento não tinha, acho que nenhum poder. Mas a partir dessa época, o parlamento começou aos pouquinhos a ganhar poder. Ele estava aumentando bem devagarzinho. E muitos não estavam gostando nessa questão de o Oliver assumir o governo. E muitos podem perguntar por quê. Bem, é o seguinte... Muitos estavam comentando que o Oliver ele não tinha umas ideias lá muito democráticas. Bem, ele estava com umas ideias um tanto absolutas. Enfim, ele virou um ditador. Basicamente isso. Um ditador dentro da República Inglesa. E a primeira coisa que eles tinham que fazer, seu primeiro ato foi o quê? Perseguir os católicos. Óbvio, o quê? Os reis ingleses ali anteriores que eram católicos perseguiam protestantes, assim como os reis protestantes faziam isso contra os católicos, e o Oliver não seria lá muito diferente, né? Ele também tinha um ideal nada democrático, só que não sendo o rei, sendo um ditador de uma república. E chegamos no Milton, retornamos nele. O que aconteceu com Milton nesta época? Bem, gente, este foi o auge da sua carreira. Ele já estava com a sua carreira aos poucos dando andamento, já era um nome conceituado na Inglaterra, mas este foi o grande momento dele. Primeiramente, ele foi um grande aliado do Oliver. Então, o que aconteceu? Por ele ter contribuído na vitória dos republicanos e protestantes, é óbvio, né, que o Oliver, vendo que o Milton, já um grande intelectual na época e também panfleteando em nome da República dos Puritanos, decidiu entregar um cargo para ele. E não foi qualquer cargo, foi o cargo de secretário dos idiomas estrangeiros. Nessa época, o John Milton já dominava alguns idiomas, hein? Ele não sabia apenas inglês, não. Ele estudou outros idiomas, como, por exemplo, o holandês. Ele sabia outras línguas, não era qualquer pessoa. E ele também se torna o porta-voz oficial da Revolução Puritana. Mas olha só isso, hein? Milton estava com tudo. Porém, nem tudo na vida são flores. Nesta época, o Milton estava começando a perder a sua visão. O que agravaria no quê? Futuramente na sua cegueira. Um problema que ele teria bem lá no futuro, e quando ele se tornasse cego, isso ficaria até o final da sua vida, ele teria este problema. Mas ele ainda estava no seu auge. Bem, durante este período, conforme o Oliver estava governando, ele estava fazendo um bom governo, a Inglaterra estava dando andamento. Mas ninguém é eterno. Oliver veio a falecer. E quem assume? O seu filho, Richard Cromwell, este que se tornaria o novo líder inglês. E bem, o que aconteceu quando Richard assumiu? Ele fez um governo igual ao pai? Não. Ele fez um governo bem ruinzinho, para não dizer ruim. Tá, ele fez um péssimo governo, foi horrível. Ele começou a fazer muita besteira. E a Inglaterra começou a ter um declínio considerável e o parlamento começou a ficar bem furioso. E o parlamento, que, como disse anteriormente, lá na guerra, que já estava ganhando um pouquinho de poder, e na época do Oliver Cromwell estava ganhando mais poder ainda. E como já estavam com um certo poder, uma influência forte na Inglaterra, fizeram o quê? Adivinha? Um golpe de Estado. Pois é, e eles tiraram o Richard, ele foi destronado. E o parlamento começaram a conversar e pensaram, então, o que a gente vai fazer agora? O que nós vamos fazer para tentar colocar a Inglaterra nos eixos de novo? Bem, eles chegaram a uma seguinte conclusão. Acho que a República deu errado. Então, se ela deu errado, vamos fazer o quê? Vamos trazer a monarquia de volta. E em 1660, a Inglaterra volta a ser uma monarquia mais uma vez. Olha só alguns aninhos aí de república, voltou a monarquia. E assim surgiu um novo líder, Rei Carlos II. Este que assumiria o trono.
E não é nenhuma coincidência não, ele era, assim, parente do rei Carlos I. E o que o rei Carlos II decide fazer? Bem, seu primeiro ato foi, obviamente, perseguir os republicanos. Todos aqueles republicanos que tinham panfleteado, estavam contra a monarquia e ajudaram a derrubar ela, é óbvio que ele, furioso por ter acabado com o governo que ele defendia, agora está de volta ao poder, é claro que não deixar isso passar, literatos, é claro que ele iria persegui-los. E é óbvio que o Milton estava ali entre eles, estava ali bem na mira dele. E nessa época ele já estava totalmente cego, pois é. E claro que ele iria executar o Milton. Ele foi preso e estava ali se preparando para a sua execução. Porém, eliminá-lo não seria uma tarefa muito fácil. Seguinte, veja a situação. Ele já era muito famoso na Inglaterra. E não só na Inglaterra, ele já era consagrado fora do país. Ele era considerado um homem culto, não só pelos poemas, mas também por outros livros que ele tinha publicado ao longo dos anos. Livros de opiniões, e estes com opiniões bastante curiosas, podemos dizer assim. Aí você pode se perguntar, como assim curiosas, mestre da literatura? Eu vou dizer para vocês. Bem, nas publicações dele, olha só o que ele já postou. Ele defendia a liberdade de imprensa. Claro que muitos podem pensar que hoje em dia, o que tem de mais? Olha, hoje em dia, em plena democracia, não é nada demais, mas na época em que ele viveu em períodos bem autoritários, defender algo como isso de liberdade de expressão, poder expressar as ideias e sem ser perseguido em nada, não era algo muito bem-vindo em governos totalitários, tanto monarquia como numa república, que foi no caso a do Cromwell, nem um pouquinho democrática. Ele também defendia o divórcio. Muitos podem achar, qual o problema? Sim, hoje em dia divórcios são muito comuns, mas na época eles eram bem incomuns. E não era nada bem visto uma família se divorciar. Era algo bem polêmico na época. As instituições religiosas não defendiam nem um pouquinho isso. E vai ressaltar que o Milton era o quê? Protestante. E ele, inclusive, em suas publicações, chegou a defender a poligamia. Pode ser, hein? Algo assim visto como uma completa heresia na visão cristã. Até a poligamia ele já veio defender nas suas publicações. Pensamentos como esses fazem com que pessoas voltadas para estudos literários hoje, críticos de literatura nos dias atuais, e até mesmo na época, duvidassem um pouco sobre a questão se o Milton era um cristão devoto, como ele tanto dizia, sabe? Já outros, inclusive, vão além. Muitos acreditam, inclusive, tem grupos de pessoas que têm uma plena opinião que a sua religiosidade era apenas uma fachada, sabe? Só uma simples fachada. Na verdade, ele não era nada religioso. E voltando, a questão do Milton lá na cadeia, ele tinha uma base de fãs muito grande no país e fora dele. E soma tudo isso, ele já era um poeta conceituado, era um pensador já famoso nas suas ideias. E outro detalhe, ele também já estava cego, estava se criando todo um coitadismo, podemos dizer assim, em torno dele por parte de alguns. Muitos do parlamento falaram para o rei, olha só, rei, analisa as questões, ele já é um grande poeta, ele já tem um nome todo consagrado, ele também inclusive já está cego. Eu acho que executar ele não vai pegar muito bem, pode manchar a tua imagem, eu acho melhor tu deixar ele ir embora. E ele tá cego, ele não tem muito o que fazer, entendeu? Ele não tem como nos ameaçar. E o que aconteceu? O rei, pensou, e o que ele decidiu fazer? Então vou inocentá-lo. E assim ele inocenta John Milton. Ele foi solto e passou a morar em uma casa simples, com sua mulher e filhos.
já totalmente cego. Ele não tinha visão de, obviamente, nada. E claro que ele já estava velho, ele não enxergava nada. E o que acontece? Muitas pessoas no estado de velhice, cegos, sem privilégios nenhum, que foi o caso dele, o que fariam nesta etapa? Provavelmente desistiram de fazer qualquer coisa e apenas ficariam esperando a morte chegar. Você acha que isso aconteceu com o poeta? Saiba que isso é mentira. Não aconteceu isso. John decidiu continuar com seus trabalhos literários. Pois é. Se alguém achou que ele iria desistir, estava enganado. Foi nesta época, inclusive, que ele acabou criando um espantoso poema de 10.565 versos, que ele intitulou de Paradise Lost. Paraíso Perdido, traduzindo para o português. Mas muitos podem pensar, mas como que ele fez isso? Como que ele escreveu? Ele estava cego, ele não podia enxergar. Ah, mas aí que é a questão. Ele elaborava os versos bem ali na cabeça dele e ele pedia para os seus filhos ou a sua mulher escreverem para ele. Ele ficava ditando e eles escreviam, faziam todas as anotações que ele falava. Sim, um dos maiores épicos da literatura ocidental, que se equivale a outros grandes poemas gigantescos, épicos, como a Ilíada Odisseia de Homero, a Divina Comédia do Dante, a Eneida de Virgílio, foi criada por um cego. Pois é, ele teve essa capacidade. E o poema foi publicado em 1667. Inclusive, este teve uma sequência. Essa, inclusive, que eu não li. Paraíso Reconquistado, de 2070 versos. Esse bem menor. Enquanto o outro tinha mais de 10.000 versos, esse tinha 2.000 versos. Mas vamos convir, já é um feito bem grande. Publicado alguns anos depois, em 1671, como vocês podem ver. Bem, gente, o que acontece? Ninguém é eterno. John Milton veio a falecer com o seu sonho arruinado. Ele morre em 1674 e o seu sonho da república, bom, foi pro saco. Ele morreu vendo a monarquia em andamento. Só que, apesar de tudo, gente, o que acontece? Bem, por um lado, o seu sonho da república foi pro espaço e a monarquia estava lá. Mas, por outro lado, o seu sonho da Inglaterra se tornar a grande Inglaterra, a Inglaterra próspera, acabou, por aquilo que pareça, lá no futuro se tornando realidade, porque de fato ela virou uma superpotência, como disse anteriormente, ela se tornaria o grande Império Britânico. Por outro lado, até hoje ele é lembrado como um dos maiores nomes da literatura inglesa. E não só inglesa não, hein? Por que não, de certa forma, até internacional? Olá, internet! Tudo bom com vocês? Gente, olha só esse vídeo aqui que eu tô fazendo, essa parte final. Não tem roteiro preparado nem nada, só para conversar rapidamente com vocês. Eu vim aqui para dizer, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixa um like aí para me ajudar. Tô recém começando esse canal. Eu lamento se eu demorei muito na parte inicial para me apresentar, mas como é o primeiro vídeo, foi necessário falar alguns detalhes. Prometo que a próxima parte não vai ter, vamos dizer assim, toda essa enrolação. Essa é a primeira parte do vídeo. Prometo que a segunda parte, que eu vou falar daí sim da obra do Paraíso Perdido de John Milton, vai sair, eu não sei quando, certo? Eu ainda tenho que trabalhar, tudo mais, tenho outro emprego, mas quando der eu vou postar. Assim como já aviso para vocês que terá um vídeo sobre Castro Alves. Ele mesmo. Eu vou fazer. A única coisa então que eu peço para vocês é dar um joinha, se inscreve. Deu muito trabalho fazer esse vídeo. Não, é sério, deu muito trabalho fazer esse vídeo. Foi
bem cansativo. Então, se puderem me dar essa força, já agradeço. E para me ajudar a me tornar se não meu sonho, né? Ser o maior canal de literatura aqui do Brasil. Então agradeço para quem ficou até aqui, assistiu até o final. Espero que o vídeo tenha ficado muito bom, tenham gostado. E até a próxima. Tchau!